boa tarde a todos. Nós demos um tempinho para vocês entrarem aí. Eu, doutora Sônia Umbelino. Boa tarde, para mim é um prazer muito grande estar aqui, Sérgio. Obrigada pelo convite. Doutora Sônia veio dar uma aula de pós-graduação aqui em Belo Horizonte e eu capturei ela. Ela me mandou uma mensagem aí, Mineirinho, estaremos aí. Aí eu falei assim, você vai estar aqui? Aí ela achou que era para sair, para jantar, para almoçar, não era. Botei ela para trabalhar. Não, tem que aproveitar essa excelente oportunidade com a doutora Sônia Umbelino para falar de hormônios para as mineiras, né? E, obviamente, ela acabou de me convidar para a gente passar 15 dias na casa dela lá em Natal. Lá em Pipa, São Miguel do Gostoso, né, Sérgio? Olha, é um prazer muito grande estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigado por ter aceitado. Isso aqui não é um trabalho, isso aqui é um prazer, uma delícia. Ainda mais estar aqui com você, que é um grande amigo de longas datas. Longos congressos. Né? Nós estamos juntos nessa jornada aí de ajudar a mulher. Nós viemos conversando no carro, né, doutora Sônia? Sobre essa questão da mulher quando chega nessa fase do climatério, que ela não consegue esse acolhimento dos nossos colegas, infelizmente, que deixam elas passarem por apuros, né? Apuros tanto como pessoa, né? Do ponto de vista emocional e corporal também, né? E também apuros sociais, né? Em relação à questão conjugal, né? Nós viemos conversando sobre isso. Isso é muito sério, porque as pessoas pensam que menopausa são só os fogachos, e a gente sabe que os fogachos é assim, né? Só assim, a pontinha do iceberg. Quando a mulher resolve procurar ajuda médica, que isso aí é menos de 30%, você sabe que mais de 90% passa 3 meses rodando de médico em médico até achar algum que atenda, que acolha, que faça os exames e que comece a fazer reposição hormonal. É uma loucura. Eu falo uma coisa com as pacientes, assim, quando elas têm fogacho, né? Eu falo assim, bem-aventuradas são as mulheres que têm o fogacho. Sim. Porque a que tem o fogacho, ela não aceita a opinião negativa de um médico que está pautado lá nos anos 2000, no início dos anos 2000, há 20 anos atrás. Né? Ela não aceita aquela negativa que não vai repor hormônio e ela, obviamente, que ela vai procurando até achar um profissional consciente. Né? Esse abandono, ele gera problemas conjugais importantes. Né? A gente vê isso no consultório. E essa etapa da vida da mulher é uma etapa de muitas mudanças. Eu costumo brincar assim, que é a puberdade ao contrário. Eu falo isso também. Óbvio, nós temos falas idênticas. Porque é muita oscilação hormonal. Um dia está bem, outro dia está mal. Um dia está mal. E a gente começa a ver muitas funções decaírem, né? O colágeno vai embora, a mulher começa a envelhecer, a memória não fica mais a mesma coisa, a mulher começa a engordar, começa a mudar o contorno. Perde a função, perde o contorno corporal, né? E aí começa a ter aquela insegurança, a libido cai, a vagina resseca. E aí é isso que você falou, começam a ter os conflitos conjugais, porque muitas vezes o marido também já está numa idade que ele também está passando pelos problemas hormonais dele. Só que a mulher, ela tem um sentimento de culpa por não corresponder e ela vai em busca de ajuda. E é importante que ela tenha esse acolhimento do médico, porque vai salvar uma família. Exatamente, uma família que está no momento da vida, às vezes com os meninos ali entrando na faculdade, né, um momento difícil da vida e abandonada pelos médicos, ela não consegue manter uma união conjugal. E não é só porque a questão sexual, não. Ela muda o comportamento mesmo, né? Eu tinha uma amiga minha que falava assim que o homem envelhece, a mulher apodrece. Ai, que horror! Que horror. Mas é um pouco disso aí, se ela não tiver o tratamento adequado, é bem isso que acontece. Sabe o que as minhas pacientes falam? Elas dizem assim, doutora, eu estou murchando. Olha! Entendeu? E é murchando mesmo, porque vai tudo derretendo. Tem uma frase da Cláudia Raia que eu acho bem interessante. Ela diz que vai, malha, malha, faz a massa muscular. Quando chega no banho, a massa muscular sai na água. Sai na água. E é bem isso mesmo, né? Eu tenho uma paciente que fala assim, doutor, eu não me reconheço ao espelho. Eu olho no espelho e não vejo o meu corpo mais. Eu vejo que está tudo diferente. Algumas falam assim, tem alguma coisa de errado comigo, eu não sei o que é, vim aqui para você me ajudar. Muitas não sabem nem o que recorrer. Nós fizemos, para ficar interessante a nossa conversa, nós fizemos um formato diferente. Né? Dá para vocês ver que o nosso formato está bem diferente.
E aí, nós selecionamos 26 perguntas, das mais frequentes, no Instagram da doutora Sônia, que é uma pessoa que tem uma penetração enorme nesse meio, e nós selecionamos 26 perguntas e vamos responder essas perguntas aqui juntos, né, para as pacientes, esclarecendo as principais dúvidas. Então, acho que a gente pode começar com a primeira pergunta. Tem algum problema parar com a reposição hormonal? Não quero mais fazer. Nossa Senhora, o que acontece? Meu Deus do céu. Essa pergunta, sim, é que eu digo assim, é diamante e turmalina, porque muitas mulheres, elas param a reposição hormonal, às vezes elas vão fazer um procedimento estético, por exemplo, vão fazer uma plástica, aí o médico diz, olha, está fazendo reposição, tem que parar para a cirurgia. E não, se parar, o risco cardiovascular piora. Claro. O estradiol, as pessoas não sabem, ele tem uma função importantíssima para a saúde vascular. Então, ele age como um antioxidante, ele age como um vasodilatador, ele protege contra a hipertensão, ele protege contra a formação de placas de gordura. Então, quando uma mulher está fazendo a reposição hormonal, que ela para abruptamente, esse vaso colaba. E se ela tiver, por exemplo, uma plaquinha na carótida, se ela tiver uma angina instável, uma propensão até para ataque isquêmico transitório, ela vai formar um AVC, ela vai ter um infarto. E tem um estudo muito interessante, Sérgio, lá que foi feito na Finlândia. A Finlândia, ele subsidia o tratamento de reposição hormonal às mulheres. Olha, não sabia. Então, ele financia 40% a 60% do tratamento. Então, o médico vai, faz a prescrição, a paciente vai na farmácia e recebe a reposição dela por 3 meses e tem que, a cada 3 meses, ir lá e reativar. Então, eles têm um banco de dados todos controlados sobre isso. Quando saiu aquele estudo lá do WHI, que colocou medo fatídico. em todo mundo, fatídico, muitas mulheres suspenderam abruptamente a reposição, mais de 50%. E aí, eles têm esse controle. O que é que eles fizeram? Eles fizeram um link com o controle de mortes da Finlândia. E eles viram que a mortalidade aumentou de 26% a 62%. Que loucura! Em relação às doenças como AVC e infarto, que são as principais causas de morte. Sabe o número de mulheres que foram estudadas? Porque alguém pode dizer assim, mas pouca gente. 302.203 mulheres. É muito, é indiscutível. Agora, por que isso não é divulgado, né? Eu fico impressionada com isso. Porque, eu falo assim, gente, ninguém chuta cachorro morto, né? Por que é tão combatido a reposição hormonal? Porque a mulher que toma hormônio, ela não fica doente. Não. E aí ela não dá lucro para a indústria farmacêutica. Não dá. Ela tem qualidade de vida, ela não tem depressão. Quer dizer, não é que ela não tem, o risco dela ter diminui muito. Muito. A vida é triste. Aí tem gente que lida melhor com os problemas da vida, tem gente que precisa de uma ajudinha no meio do caminho. Mas pelo menos não vai ser aquela pessoa que vai ter aquela depressão crônica, né? Agora, só para complementar o que a Sônia falou, por que muitas vezes a pessoa vai fazer uma cirurgia e o médico pede para parar a reposição hormonal? Existe um conceito interpretado de maneira errada pelos nossos colegas não especialistas, porque eu tenho muita fé que os especialistas saibam disso, que a reposição hormonal, quem oferece o risco de trombose é o estrogênio. Se ele for por via oral, porque se ele for por via oral, na primeira passagem hepática, o estrogênio ele aumenta uma substância que é o tromboxano A, o que aumenta o risco de trombose. Se o estrogênio for por via não oral, ou seja, pela pele ou implante, ele não passa pelo fígado e não oferece esse risco. Então não há necessidade de parar a reposição hormonal para se submeter a uma cirurgia se essa reposição hormonal for por via de implante ou por via tópica. Então, não façam isso, não parem. Peça para o cirurgião ligar para o ginecologista ou para o médico clínico ou para quem estiver fazendo a reposição hormonal para esclarecer essa pequena dúvida, tá? O médico que faz a reposição hormonal, ele tem que ter esse conhecimento, né, doutora Sônia? Exato, é porque eles fazem uma confusão com os anticoncepcionais orais, sim. né?
E eles não mandam parar o anticoncepcional, né? Então, é estranho, né? É a mesma coisa que faz a mulher utilizar anticoncepcional a vida inteira e quando ela mais precisa dos hormônios, que é na transição menopausal, não pode. Agora de repente, não pode. O hormônio vai dar câncer do nada. A sua vida inteira nunca teve esse problema. Tomando mega doses de hormônio, né? Ou seja, a gente vê que tem um viés aí de um interesse, né, que não é o interesse na saúde da mulher. Vamos fazer uma próxima pergunta aqui. Reposição hormonal pode causar nódulos, isso é muito comum. Ou eu tenho nódulos e não posso fazer reposição hormonal. Aí eu vou começar dessa vez. Comece. Saiu agora, gente, o consenso, né, da Sociedade Brasileira de Climatério e da Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRASGO, Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, 2024. Então saiu tem uns 2 meses esse consenso. E nesse consenso ele faz um esclarecimento sobre a questão da reposição hormonal. Reposição hormonal não é carcinogênica, tá? Determinados tipos de tumor, de acordo com a histologia desse tumor, essa reposição hormonal ela pode ser carcinocinética, ou seja, aumentar o crescimento desse tumor ali durante a fase de tratamento, tá? Mas ela não é. Então, quando a gente fala aqui em nódulos, nós estamos falando em fibroadenoma. Então, o fibroadenoma é uma entidade nosológica da mama, mamas que têm uma tendência a ter fibroadenoma, é normalmente uma doença a gente chama de mastopatia fibrocística, e essa paciente ela vai ser uma formadora de nódulo. Esses nódulos, eles confundem muito o acompanhamento dessa paciente, mas a reposição hormonal não é a causa disso, é uma característica de cada paciente, então pode fazer reposição hormonal se tiver nódulo. Quem tem nódulo tem que acompanhar. Aí o protocolo não cabe aqui nessa live, porque é um protocolo da mastologia, né? Eu uso esse protocolo na minha clínica diária. Se você tiver um nódulo, o tempo que você tem que tirar a característica do nódulo, isso aí compete ao médico. Mas pode fazer reposição hormonal, não é contraindicação. E nesse consenso ficou bem claro isso aí. E o consenso, inclusive, fala sobre a questão genética, sabe? O BRCA1, BRCA2, eu fiquei até impressionado com isso, que no consenso ele liberou a reposição hormonal. Não é contraindicação. Não é. Entendeu? Isso é interessante porque quando a mulher começa a entrar no climatério, tem um pouco de confusão climatério e menopausa. Eu vou só que... São conceitos. Na verdade, exatamente. A gente chama tudo de menopausa. Né? Climatério vai desde os 40 aos 65 anos, é aquela fase que o aparelho reprodutor deixa de ser fértil e passa a ser infértil. E a menopausa é quando para a menstruação e não vem mais. É a falência completa do ovário. O derradeiro dia. Isso. Então, essas mudanças, elas não vêm da noite para o dia. Ela vem 10 anos antes da menopausa, já começa a ter aquele envelhecimento ovariano e as alterações hormonais. O primeiro hormônio que cai é a testosterona, já a gente vai falar dele. O segundo é a progesterona, que depende da ovulação feminina. Então, quando essa progesterona começa a diminuir, existe o que a gente chama de predominância estrogênica. E esse é um dos motivos de cistos nas mamas, cistos nos ovários, nódulos. Os nódulos também podem ser provocados pelo excesso de insulina, que é provocada por uma alimentação ruim, rica em carboidrato refinado, sedentarismo, toxinas ambientais, os xenobióticos, né? Que são os parabenos, os fitalatos. E a mulherada é muito exposta por causa das maquiagens, dos cosméticos, dos cremes. Então, tudo isso está envolvido. Não tem absolutamente nada a ver com a reposição hormonal. Ao contrário, uma boa reposição hormonal, ela vai equilibrar todos esses fatores. E todos os estudos mostram, mesmo aquele do WHI, que as pacientes, quando elas fazem reposição hormonal, hoje a gente faz já na transição, né? No comecinho. Começa a suspender à medida que vai caindo. Isso. As pacientes têm uma redução do risco do câncer de mama. Sim. Em 24%. Exatamente, é o contrário. Redução, gente. Ó, para vocês que estão nos seguindo aqui no Instagram, o Instagram é só 1 hora de live. Esse papo nosso vai durar muito mais de 1 hora. Então, continue seguindo. Se cair, a gente vai tentar voltar. Se não conseguir voltar, depois vocês vão para o nosso canal do YouTube. Provavelmente amanhã,
essa live, esse podcast vai estar inteiro no canal do YouTube. Então não apavore não, tá? E aproveita e manda esse link aí para quem estiver escutando, que você achar que vai se beneficiar dessas informações. Nós vamos tentar correr aqui para ver se a gente fica dentro de 1 hora, mas eu acho impossível, né? Olha, essa daí aí, tá ótima. Após 10 anos da menopausa, não funciona mais a reposição hormonal? Esse é a tal da janela, né, de oportunidade. O que você me diz disso? Olha, a janela de oportunidade é o melhor benefício. Exatamente. Né? Porque, gente, a reposição hormonal hoje, o pensamento científico mundial é que ela é preventiva. Sim. Ela é prevenção primária. O que é isso? Ela previne contra as doenças que mais matam as mulheres, que é o infarto, AVC, que são as primeiras causas de morte, até mesmo o câncer e todas as causas de morte. Agora, em julho desse ano, saiu a diretriz da saúde cardiovascular, promovido pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, junto com as sociedades de obstetrícia e ginecologia, exatamente enfatizando isso, que a reposição hormonal no início da menopausa, na transição e continuadamente, reduz o risco cardiovascular. Muito. Porém, depois de 10 anos, se a mulher já tem placa, se já tem alguma hipertensão, não é que não funcione. Como é prevenção, vai funcionar mais no início da janela. Mas eu tenho muitos trabalhos mostrando que tem muito benefício em relação à memória, degeneração cognitiva, tem muito benefício em relação ao diabetes, redução do risco para diabetes. São 26 casos a menos de diabetes quando a mulher faz a reposição hormonal. E vários outros benefícios. Lembrando que, quando a gente fala em reposição hormonal, nós estamos falando de 3 hormônios, no caso da menopausa. A menopausa é uma das pausas hormonais que acontece após os 35 anos aí. Então, nós estamos falando da reposição de testosterona, da reposição de progesterona, da reposição de estrogênio. Essa questão da, entre aspas, janela de oportunidade, normalmente está focado no estrogênio, tá? A testosterona tem muitos artigos mostrando, e na prática clínica a gente vê isso também, dos grandes benefícios que a gente tem até em mulheres acima de 80 anos. No ano passado eu consegui tirar 3 mulheres da cadeira de roda com a reposição apenas de testosterona. Isso é uma qualidade de vida incrível. Ela não tomava banho mais sozinha, e aí agora ela está tomando. Né? E é impressionante, porque a gente pensa que a testosterona seria um hormônio só reprodutivo, só para libido, mas não, a testosterona é um hormônio metabólico, vascular e neurológico. Emagrece melhor, perde mais peso, melhora a massa muscular, melhora a claridade cognitiva. Existem muitos receptores para testosterona no cérebro, gente. E a testosterona, ela tem um efeito não só no comportamento sexual da mulher, ter mais apetite sexual, ter mais receptividade ao sexo, mas ela atua nos centros contra a depressão, melhorando a ansiedade, melhorando a autoestima da mulher, a segurança. Então, quando esses hormônios caem, é por isso que na transição menopausal o risco para depressão triplica. Exatamente pela queda desses hormônios. Então, a gente tem que pensar que esses hormônios, eles são mensageiros químicos que vão coordenar as funções orgânicas. Sim. E quando caem, as funções orgânicas vão ficar disfuncionais e a predisposição para as doenças vai aumentar muito, né, Sérgio? Com certeza. Vamos lá para a próxima pergunta? Estou tomando o estrogel não é tomando, isso aí foram as internautas que escreveram, né? Então nós não corrigimos, deixamos. O internato é o estrogel. Estou usando o estrogel e tomando o Trogestano por via oral. A médica pediu para voltar só com 1 ano. Está certo? Primeiro, é muito importante a gente falar aqui, acompanhamento para reposição hormonal tem que ser feita com um médico. Eu tenho visto outros profissionais, dentistas, nada contra, o dentista é maravilhoso na saúde bucal, na área dele, porque a parte hormonal interfere com tudo, a gente sabe, existe uma orquestra hormonal, não é assim. Não justifica você acompanhar com outro profissional que não seja um médico. E você vai começar a fazer reposição hormonal, aquele hormônio dentro do corpo da mulher pode seguir várias vias.
Então, é necessário, principalmente no primeiro ano de acompanhamento, que se tenham consultas pelo menos a cada 4 meses. Sim, né? É o que eu faço com as mínimo. minhas pacientes. Você tem que fazer dosagens hormonais no sangue, tem que fazer a questão inflamatória, acompanhar essa paciente ali com uma avaliação da composição corporal. É importante, assim, pelo menos no início. Pode acontecer, eu tenho paciente que mora no exterior, que vem de ano em ano, mas eram pacientes que já acompanhavam comigo aqui, já estão estabilizadas, a gente já sabe os efeitos que vai dar, como é que ela está indo, e ela mora fora por uma questão de dificuldade de vida, uma contingência. E também nada impede que você faça uma consulta online com essas Sim, pacientes sempre tem. para poder acompanhar, claro. né, Sérgio? Até porque hoje a reposição hormonal ela é personalizada, não é receita de bolo para todo mundo. As coisas mudam. Dinâmico, então a gente tem que ver, ajustar, ver se está adequado, ver se está funcionando, ver se a dose não está de mais ou está de menos. Isso é muito característico de cada mulher. Com certeza. Vamos para a próxima. Tenho 55 anos, posso tomar testosterona, androgel, 1 vez por semana ou 2? Eu não faço assim, né? Jamais, na minha opinião, jamais em tempo algum. Androgel foi feito para homens. Exatamente. A dosagem é muito alta. E mesmo que você calcule ali, empiricamente você vai fazer uma dose inadequada. A gente vinha conversando no caminho, né? Você falando dos pulsos da testosterona. Exatamente. Então, não dá para você fazer 1 vez por semana, 2 vezes por semana, né? Quando a gente repõe, a gente tem que repor do jeito que você tinha. Você não tinha testosterona 1 vez ou 2 vezes por semana. Você tinha o dia inteiro em pequenos picos. Vai fazer uma atividade física, testosterona aumenta um pouquinho. Vai um intercurso sexual, testosterona aumenta um pouquinho. Então, era dinâmico. A gente tenta imitar a natureza. Agora, você não vai repor o hormônio de uma maneira completamente oposta ao que era na natureza. Então, o androgel não é para mulher, era uma tentativa de reposição para homem, e a grande questão, o gel, gente, ele tem muito efeito virilizante, mas ele tem pouquíssimos efeitos que a gente quer, que são os efeitos anabolizantes. Então, esses efeitos que a doutora Sônia está falando no cérebro, o gel não apresenta. O gel ele melhora a libido e ele dá muito efeito na pele. Então, ele dá efeito, aumenta de pelos, oleosidade, algumas pessoas têm acne e a temida queda de cabelo. Por quê? Porque ela dá pico hormonal. Então, essa é a grande vantagem do implante, que o implante ele libera o hormônio de maneira contínua. Né? E aí a gente consegue doses menores, bem menor, e mais seguras. Porque as pessoas têm medo do implante, né? Engraçado, deveriam ter mais segurança. Exatamente. Porque através do implante a gente consegue controlar a dose e o tempo. Às vezes no gel ele tem que ultrapassar as camadas da pele, nem sempre ultrapassa. Você sabe que eu tive 2 pacientes recentemente usando gel para menopausa e que não absorvia. Sim. Fez tudo que era mais gel, idoso, então... tudo que era gel, exato. Já tinha uns 60 anos essa paciente. A pele do idoso e é a muito gente ruim. já tinha, outro colega que acompanhava ela já tinha mudado para tudo que era marca, né? Tanto dos hormônios homólogos, estradiol mesmo manipulado, desde os encontrados em farmácias alopáticas, e ela simplesmente não absorvia. Aí continua com sintomas, etc. Aí não tem o que fazer, gente, tem que realmente ir para o implante. Então, o implante é uma via segura, é uma via que não tem como não ser absorvida, e é uma via que absorve na quantidade certa, porque o gel, dependendo do tipo de gel e dependendo da idade da mulher, do tipo de pele da mulher, ele pode absorver mais rápido, ele pode absorver mais lento, ele dá um pico inicial, né, que aumenta, tanto que às vezes a gente vai dosar no sangue no dia seguinte, o nível está lá em cima de estradiol, por exemplo, mas o hormônio que a gente vê se o controle está legal ou não, que é o FSH, não baixou. Então significa que tá ruim, está fazendo picos altos, mas não tem continuidade, segurança. Então, as pessoas às vezes têm a falsa segurança, assim, não, eu estou com gel, a hora que eu quiser parar, eu paro, como se fosse uma coisa perigosa, que tivesse que parar a qualquer momento. Exatamente, não é para parar nunca. Não é para parar nunca. É muito interessante isso. E as pessoas, a gente escuta muito assim, não tem estudo científico, a gente estuda no meio médico, né, um colega com o outro. Não, porque isso não tem estudo científico. Gente, implante não é coisa recente, não, é de 1946. Eu fui estudar para dar uma aula, o primeiro implante foi em 46. É claro que
As coisas vão caminhando, era experimental, a tecnologia era muito precária. Hoje a nossa tecnologia de liberação é muito segura, então esse implante nós já ultrapassamos muito essa fase aí de não tem estudo. Tem muito estudo científico, sim. Olha lá. É normal menstruar depois de 6 anos na menopausa? Aí a gente não pode chamar de menstruação, né? Porque menstruação, subentende-se que tem um ciclo hormonal ovariano e que vai responder aí um ciclo uterino. Então, menstruação vem de um ciclo. Aí a pergunta era, é normal sangrar depois de 6 anos da menopausa? Não. Qualquer sangramento após esse período considerado menopausa, ou seja, você parou de menstruar, ficou aí 6 meses, 1 ano sem menstruar e voltou a menstruar, você não voltou a menstruar, você voltou a sangrar. Esse sangramento tem que ser acompanhado e observado por um médico, né, doutora? Exato, tem que ser investigado, né? É comum, às vezes, no início da reposição, a paciente ter uns sangramentos porque está adaptando, o organismo está adaptando. Por isso, mais uma vez, que tem que ter um acompanhamento médico. Muito não pode fazer assim aleatório. Mas se esse sangramento persiste e não tem vínculo com a sua reposição, se você está fazendo reposição hormonal já há bastante tempo e está tudo estável e você vem com esse sangramento, tem que ser investigado. Tem que ser investigado pelo médico, fazer um ultrassom transvaginal, ver se não é hiperplasia de endométrio, ver se não é um pólipo, e assim, né? A grande peleja, vamos pôr assim, né? Em mineirês, né? Em mineirês a gente fala peleja. Lá em Natal fala peleja também? Não, peleja não. A dificuldade que a gente tem. Então, a grande dificuldade que a gente tem na reposição hormonal é essa questão do sangramento. Só que nós, profissionais que estamos aptos e acostumados a fazer reposição hormonal, isso faz parte do nosso dia a dia. Então, o paciente sangrou. Existe um manejo da reposição hormonal até a gente encontrar esse equilíbrio. Então, não apavore. Se você está aí fazendo uma reposição hormonal e sangrou, está dentro do script. Está tudo normal. Estamos acompanhando, estamos trabalhando para que isso não aconteça mais. Esse período de adaptação é chatinho mesmo, mas vai dar tudo certo. Né? Mas tem que ter um acompanhamento médico. E sabe que às vezes acontece, Sérgio? A pessoa está usando o gel, aí vai passar um final de semana, viaja e esquece de usar. Esquece, Então aí vai sangrar. Tá tomando a progesterona, aí acabou, tem uma semana que acabou, não tive tempo de comprar. Aí sangra, fica chateada que tá sangrando. Né? Vai lá, próximo. Vai lá, Sônia. Tenho 41 anos e aumento do fluxo menstrual. Baixa ferritina, 12. Tomar tibolona livial ajuda? É tanta coisa nessa pergunta que não dá nem para começar. Né? Vamos, então... quer começar? Não, então vai lá. Pode começar você. Tibolona é um fármaco, não é o seu hormônio original, não é o hormônio idêntico ao que o seu hormônio produz, é um fármaco, certo? Então, pode usar? Pode, mas hoje tem formas de reposição muito melhores e mais naturais, porque natural é aquilo que é compatível com os nossos receptores e o nosso organismo. Então, se nós somos seres humanos, o que é compatível com a gente é o estradiol, testosterona e progesterona. Não é fitoterápico da soja, não é nenhuma droga farmacológica. Primeiro ponto é esse. Segundo, 41 anos. Se você está com aumento de fluxo menstrual, significa que você não entrou em menopausa ainda. Então, não tem indicação de utilizar esse tipo de reposição. É bem comum, como eu falei, já a partir dos 40, o climatério, né? A transição da menopausa, que na maioria das mulheres acontece ali para os 46. A média da brasileira que entra em menopausa é 48 anos. Então, 10 anos antes já podem começar essas alterações. E aquilo que eu falei da predominância estrogênica justifica o aumento do fluxo menstrual. Cai a testosterona, cai os níveis de progesterona, então relativamente os níveis de estradiol começam a subir. E esse aumento relativo do estradiol aumenta a camadinha interna do útero, chamada de endométrio. Ela cresce mais do que o normal. Então, durante o período menstrual, isso vai se reproduzir no aumento do fluxo menstrual. E é bem comum nessa faixa etária as mulheres desenvolverem, você que vê muito no consultório, né, Sérgio? Miomas, adenomiose. Sim, é a fase que o útero dá defeito. Isso. Dos 40 anos aos 50 é a fase que o útero dá defeito. Exatamente. A principal causa é essa, a predominância estrogênica. Então, nesse caso, o que essa
seguidora poderia estar fazendo, se tivesse um bom acompanhamento médico, é a reposição da progesterona. Sim, perfeito. É o caso perfeito para a progesterona. No período aí do meio do ciclo, que a gente tenta o máximo possível imitar, mimetizar o que acontece fisiologicamente no nosso corpo. Então, a progesterona ela começa a subir a partir da ovulação, que é a partir do 15º dia do ciclo. Você menstruou hoje é o seu primeiro dia. 15 dias depois é o meio do ciclo. Então, é a hora que ovula e o corpo lúteo começa a produzir progesterona para equilibrar essa espessura desse endométrio, que é a camarinha interna do útero. Então, a gente faz a reposição da progesterona nesse período. Por isso que é importante ter um profissional que conheça a fisiologia, porque o papel do médico ali é imitar a fisiologia. Então, é o médico que tem essa visão, e aí você vai dar a progesterona, aí tem dose, gente, cada um responde a uma dose. Exato. Ah, minha amiga está tomando 50 miligramas, eu vou tomar também, é 100 miligramas, 200 miligramas. Gente, joga na mão do profissional o que é pertinente, porque vocês não vão conseguir acompanhar isso com o Dr. Google. Exato. Então precisa realmente do profissional. A baixa de ferritina é apenas a consequência do excesso do fluxo menstrual, ou também tem que ser analisada a questão da absorção do ferro, da dieta da pessoa, se tem desbiose, se não tem. Tibolona não é reposição hormonal, porque nunca foi um hormônio. Tibolona é uma substância que atua no receptor de estrógeno. É um SERM, a gente chama de SERM. É um estimulante do receptor de estrógeno. Não é reposição, eu não uso, né? Isso aí é um medicamento que foi criado para tratar sintomas, mas não vai te repor absolutamente nada. Ele ajuda um pouco na questão do osso, mas ele não tem esse papel de repor. E no caso dessa pessoa aí, 41 anos, não é indicado. Vamos lá então, próximo. Para mim, saúde da mulher seria ter libido. Comece. Né? Mas aí, libido. Tem o próximo aí, deixa eu ver qual que é o próximo que você colocou. Não, volta. Então, volta. Então é o seguinte, libido é muito importante, não só para a saúde, né? Faz parte, as 3 funções do corpo humano que a gente tem que manter no envelhecimento saudável, né? É a função locomotora, a função excretora e a função cognitiva. O libido está ligado às 3 funções, que está ligado à testosterona, né? Eu lembro quando eu fiz sexologia em 1994, a gente tinha uma verdade que era a verdade absoluta para nós. Não existe remédio para melhorar a libido da mulher. Ponto final. Isso era uma coisa dita e repetidamente na nossa residência de sexologia. E hoje eu tenho até vergonha de falar isso, né? Porque totalmente equivocado. Existem várias substâncias que podem melhorar o libido, melhoram a sensibilidade da testosterona no cérebro, né? E a própria testosterona. Então, realmente, assim, se a mulher tem libido, realmente ela está extremamente saudável, mentalmente e organicamente, entendeu? Isso é verdade mesmo. Você vê, né? A ciência, por isso que a gente sempre tem que ter a mente aberta, né? Claro. A ciência sempre ela é feita, eu digo assim, verdades e mentiras. Verdades temporárias. E mentiras temporárias. E temporárias. Até se prove o contrário, aquele pensamento está correto. Até se prove o contrário. Ainda bem que se provou o contrário em relação a isso. Graças a Deus, hoje nós temos aí. Porque libido é vida, é energia, vitalidade, né? E a relação sexual entrosa o casal, a relação sexual a mulher libera, e o homem também, várias substâncias, ocitocina, endorfinas, e que melhora o bem-estar e a saúde mental de cada um. É muito engraçado, porque quando a gente fala em libido, a gente sempre está na cabeça da maioria das pessoas a questão da testosterona. Né? A testosterona tem, sim, um papel muito importante na libido. Aliás, ela vai atuar no hipotálamo, na região que é a chave do comportamento sexual feminino. Mas não é só a testosterona. E você tem uma fotografia que eu acho muito engraçada, que é de uma cabine... O painel do avião. O painel do avião, mostrando que é bem complexa a resposta sexual na mulher, que não é só testosterona, é estradiol, é norepinefrina, é acetilcolina, é óxido nítrico, é a parte psicológica, cultural, religiosa, entrosamento afetivo com o parceiro. São muitos fatores que vão interferir aí na questão sexual, né, Sérgio? Aí é complexo. Vamos lá. Minha médica passou o Trogestan e estradiol.
pedi para passar a testosterona, mas ela não passou. Bom, reposição, a gente tem que repor tudo que está baixo. A testosterona é o segundo hormônio que é baixo, né? E, gente, é uma orquestra a reposição hormonal. Se faltar um instrumento, não vai ficar legal a música. Então, você escuta alguma coisa ali na música, né? Sem um instrumento, mas se tiver completo, fica mais gostoso. Exato. Gente, é o seguinte, vocês veem aí, a reposição hormonal como um todo é um grande tabu. Eu, na graduação, acredito que você também, Sérgio, quando a gente estava fazendo medicina, a gente pouco ouviu falar em hormônio. Nossa, eu só vi falar em hormônio em farmacologia. E olha que era anabolizante, né? Via oral, e que dava câncer de fígado e blá, blá, blá. Você fez residência de gineco, não sei na sua residência se você aprendeu profundamente. Só tratar doença. Então, hormônio é um tabu não só na população geral, mas no meio médico também. Imagine que agora os estudos estão assim borbulhando, porque desde muito tempo a gente sabe do papel dos hormônios na saúde como um todo, mas depois que saiu o artigo lá do WHI, que foi o estudo que fez a correlação dos hormônios com relação ao câncer de mama, que esse estudo já caiu por terra, ele já foi estudado assim, como diz o Matuto, de cabo a rabo, falando bem grosseiramente, e assim, os médicos que ainda estão lá atrás no passado, eles têm um cunho científico, sabe qual é? Eles são chamados hoje de geração perdida. Geração perdida. É a geração que não se atualizou, simplesmente isso. Agora, geração WHI. Agora, imagine você que se essa geração ainda não se atualizou em relação ao estradiol e progesterona, que são hormônios fundamentais para a saúde feminina, imagine a testosterona, que tem aquele tabu, aquele mito de marombeiro, né, de fisiculturismo, porque misturam, colocam a testosterona, que é homóloga ao nosso corpo, que é igual ao nosso corpo, que o nosso corpo produz e precisa, com os anabolizantes sintéticos. As bombas são coisas completamente diferentes. Então, talvez a sua médica não tenha passado porque ela não se sentiu segura para passar a testosterona, exatamente porque esse conhecimento precisa ser difundido. E vocês têm uma importância muito grande na atualização médica, porque na hora que vocês geram essa demanda, na hora que vocês pedem, na hora que vocês incomodam o médico se sente incomodado para sair da sua zona de conforto. E isso dá porque hoje não se pode mais nenhum médico de nenhuma especialidade, muito menos ginecologista, endócrino, clínico, médico da família, aquele que tem cuidado com a atenção primária à saúde da mulher, não saber de fisiologia hormonal. Mas todas as especialidades, sabe por quê? 1/3 da nossa população já é de mulheres em climatério e menopausa. E esse número só tem a crescer. Então, não tem como a pessoa ter resultado bom na sua prática médica, seja neuro, seja gastro, cardiologista, qualquer especialidade que seja, que ele não domine os princípios básicos da fisiologia hormonal. Senão não vai conseguir ajudar. Sérgio? Concordo totalmente. Estou usando testosterona 3%, mas percebo minha queda de cabelo. Pode ser a dose alta? Bom, eu vou falar um pouquinho então. A testosterona, gente, melhora o cabelo. Dá para ver pelo meu cabelo, né? Eu uso bastante testosterona. O que aumenta a queda do cabelo é uma conjunção entre a transformação da testosterona em dihidrotestosterona, que é o DHT, né? E a pessoa ter o receptor. Então, quando você tem essas duas questões numa mesma paciente, esse DHT pode levar, sim, à queda do cabelo, tá? Então, por isso que tem esse mito. Esse DHT ele é formado pela ação da 5-alfa-redutase, que é uma enzima que transforma a testosterona em DHT. Então, a gente deve inibir essa enzima aí, mas aí é uma outra área que a gente tem que entrar, porque existem riscos também na inibição dessa enzima, tá? O que a gente tem que evitar são picos de testosterona. Então, quando você passa um gel, você tem um pico de testosterona. Quando a testosterona fica muito alta, naquele momento ali que você passou o gel, 1 hora, 2 horas depois, o organismo tenta diminuir essa testosterona. E aí sim, essas enzimas, aromatase, que vai levar para estradiol, para estriol e estrona, e a 5-alfa-redutase, que vai levar para DHT.
ele tenta, então, diminuir essa testosterona por causa do pico. Então, não é que a dose está alta, está sendo usado de maneira errada. Porque o melhor meio de repor essa testosterona é em forma de implante, que aí você tem uma liberação lenta e gradual. E junto no acompanhamento, a gente usa uma fórmula para evitar que essa testosterona siga caminhos errados. Mas não são em todas as pessoas que vai acontecer isso, só aquelas que tiverem sensibilidade receptor. Eu não gosto de colocar percentual, porque isso dá margem de erro, né? Você coloca 3%, é o quê? 30 miligramas, né? É uma dose alta para a mulher. Qualquer hormônio, seja ele bom, seja ele produzido pelo nosso corpo, se ele tiver alto ou baixo, ele vai provocar algum tipo de dano para o nosso organismo, porque o nosso organismo depende da homeostase, do equilíbrio. No caso da testosterona, isso que Sérgio falou é assim, é exatamente o que acontece. As pessoas muitas vezes não sabem que quando a gente coloca um hormônio no corpo, ele pode ter vários caminhos. Sim. E a testosterona, ele pode aromatizar, se tornar estradiol, ou ele pode ir para o DHT pela ação da 5-alfa-redutase. A 5-alfa-redutase é uma enzima que ela aumenta muito a sua ação quando se tem resistência insulínica. Sim. Então, o excesso de insulina estimula a 5-alfa-redutase. O que é que eu quero dizer com isso? Traduzindo, mulheres que estão acima do peso, mulheres que têm muita gordura abdominal subcutânea, mulheres que são sedentárias, mulheres que comem muito pão, muito carboidrato refinado. Toma cerveja. Eu tenho que falar da cerveja, não tem jeito. Toma suco industrializado. Nossa, nem me fala. Muita frutose. Pizza. Então, o que é que vai acontecer? A insulina vai subir, e ela automaticamente vai ter uma 5-alfa-redutase muito ativada. Então, às vezes, até com a dose pequenininha de testosterona, ela pode ter efeito se ela colateral. estiver inflamada. Por isso que tem que ter um profissional, gente, para acompanhar. Não tem jeito, né? Vamos lá. Estou fazendo reposição hormonal, mas ainda tenho baixa de libido. Como melhorar isso? Bom, aí... Aquilo que a gente falou, né? As pessoas acham que a testosterona vai resolver todos os problemas e não vai. E às vezes a mulher faz a reposição só do estradiol e da progesterona, que é a maioria dos casos. E aí falta a testosterona nesse caso. Então, se você não está fazendo uso da testosterona e você tem realmente queda da libido, e gente, olha, queda de libido, a parte sexual, é um pilar da nossa longevidade, é um pilar muito importante da nossa saúde. E se isso está afetado, isso compromete a sua vida conjugal, compromete a sua vida familiar. Então, traz seu marido para perto, conversa com ele, compartilha com a sua família o que você está passando, para você ter o apoio familiar, para que o marido não fique pensando que você perdeu o interesse por ele, que você não gosta mais dele. Nossa, se você não conversa, isso dá... Isso faz com que as pessoas fantasiem mil coisas, e mil coisas podem acontecer. Nessa fase é muito comum os relacionamentos se afastarem, é muito comum as separações, né, Sérgio, por causa disso. Então, libido e sexualidade tem que ser tratado. Existe também um tabu que parece que só jovem, só adolescente, só menininhas de 20, rapazinhos de 20 e 30 anos fazem sexo. Não. As pessoas em idade madura fazem sexo sim e vivem muito bem. Eu tenho muitos casais que eu acompanho que têm uma vida sexual super ativa e que são super felizes, viajam juntos, têm uma cumplicidade, um companheirismo enorme. Agora, é óbvio que você vai ter que tratar essa libido não só, pode ser testosterona, mas pode ser noradrenalina, pode ser falta o estradiol para ser ajustado, pode ser algum medicamento que você esteja usando para depressão. Exatamente. Então, assim, muitas são as causas. Libido é uma matéria muito interessante e a gente consegue, sim, resultados. Depende muito do parceiro. Então, assim, nós vamos voltar nesse assunto daqui a pouco. Posso tomar qual tipo de hormônio? Tenho 5 miomas e 59 anos. Bom, a miomatose uterina é uma informação muito vaga, vamos dar a informação genérica. Depende muito, assim, a localização desse mioma, se ele está causando alguma repercussão. O fato de você repor o hormônio não vai aumentar esses miomas, tá? Então tem que ser avaliado caso a caso, pode sim fazer reposição. O hormônio que protege aí o endométrio e o miométrio é a progesterona.
O estrogênio é o hormônio que promove essa hiperplasia e a formação aí desse mioma, o que a doutora Sônia falou, a predominância. Se tiver em excesso, né? Por isso que o útero começa a dar defeito aí a partir dos 40, porque a mulher ovula cada vez menos. Então ela predomina mais estrogênio cada vez mais. Por isso que é a época das adenomioses, das endometrioses, dos miomas, né? Então pode fazer. A testosterona, junto com outros hormônios, ajuda na pele. Meu rosto está derretendo em rugas, então vá... Congela o rosto dela. Vamos lá. O estradiol é o mais importante nesse aspecto, né? O estradiol é o grande estimulador do colágeno, tanto que nos primeiros 5 anos de menopausa, a gente tem uma perda do colágeno em mais de 30%. Então, isso realmente se reflete naquelas ruguinhas peribucais, nos pezinhos de galinha, na flacidez cutânea, do pescoço. No braço, na perna. E não só na pele, mas nas articulações, levando a processo de artrose, nos discos intervertebrais, levando a desidratação e problemas na coluna, nas artérias e por aí vai. Então, o estradiol é um hormônio que ajuda muito e eu, da época da estética, eu conheci Sérgio na medicina estética. Foi. Tinha um cremezinho que eu já manipulava, ainda hoje eu manipulo com um pouquinho de estriol para o rosto das minhas pacientes, dá uma boa melhorada. A testosterona, ela vai ter um efeito anabólico, inclusive tem até um trabalho da revista britânica, porque tem esse mito, testosterona e queda de cabelo. Mas esse trabalho mostrou, inclusive, com implantes de testosterona. Depois eu compartilho esse trabalho com você. Eu vou querer. Que o efeito no crescimento dos cabelos aumentou. Sim. Exatamente pelo efeito anabolizante da testosterona. Né? Se bem conduzidos, se controlada a insulina, se controlada a inflamação, a testosterona melhora o cabelo. E realmente, assim, eu não vejo sentido a mulher ir para um procedimento estético sem estar tratando de dentro para fora. Não dá. Não né? dá. Ela perde dinheiro. Não dá. Ela vai lá, faz um bioestimulador de colágeno. Como? O fibroblasto que produz colágeno, ele é hormônio dependente. Exato. Então, antes de tudo, fazer a reposição. Exato. Vai lá, Sônia. Secura vaginal devido à menopausa pode causar leve e breve sangramento na relação? Pode sim. Há uma atrofia na entradinha da vagina, uma atrofia nos pequenos lábios, eles perdem elasticidade, por isso que às vezes eles ficam maiores e muitas vezes a mulher tem que fazer linfoplastia. Então aquilo fica tão ressecado que muitas vezes durante o ato sexual vai causar dor, desconforto e pode sim levar a sangramento na relação. E aí é muito desagradável também, demais, né? É demais, tem porque que tratar. Tem mulher que fica... Olha só, olha que situação da mulher, já está com a libido baixa, né? Tem mulheres que ficam com aversão até ao toque. E ainda quando vai, sente dor e sangra. Gente, isso não é vida, ninguém merece. Né? Não, ninguém merece. Aí eu não sei por que eu não tenho libido. Eu falo, mas se eu tivesse nessa situação, eu teria medo. Nossa Senhora. Então, maridos, homens, namorados, companheiros, por favor, tenham assim um carinho, uma sensibilidade com essa mulher. Aliás, Sérgio, eu queria até aproveitar a oportunidade que eu tenho um programa para as mulheres leigas. Para as mulheres, chama-se MAPA, é Menopausa e Ações Práticas. É um programa lindo que eu tenho, que a mulher se inscreve e lá tem trilhas. Várias trilhas, então tem trilhas sobre a menopausa, tem trilhas sobre a alimentação, e é online? Tem trilhas, é online, tem trilhas sobre a parte sexual, sobre a parte psicológica e tem ajudado muito as mulheres a ter essa conscientização. Inclusive tem aula sua lá no MAPA, viu? Tem aula de médicos maravilhosos. Então, você, mulher, que quer se aprofundar mais nesse assunto, eu convido você para entrar que bom, no gente. MAPA. Aproveita a oportunidade aí. Obrigado, doutora Sônia. Vai lá. O que a doutora acha da oxandrolona quando passado por um profissional da medicina? Essa foi... Essa pergunta... Vamos lá. Bem polêmica. O fato de ser passado pelo profissional da medicina não endossa e nem contribui para nada, né? A oxandrolona é um pró-hormônio, né? É uma testosterona sintética. E ela ficou muito famosa aí no meio do fisiculturismo pela facilidade de uso, né? Mas ela tem vários problemas. Um é a primeira passagem hepática, o outro é que ela tem um efeito colateral muito ruim,
e é muito frequente, que é a mudança da voz, tá? Então, em algumas pessoas, essa mudança se torna permanente, mesmo após a suspensão da oxandrolona. Eu não prescrevo, eu nunca prescrevi, eu não oriento meus pacientes a usar. Existem alguns profissionais que têm prática com a oxandrolona e prescreve, mas como eu tenho outras opções muito melhores e muito mais naturais, né, eu prefiro as outras opções. Então, oxandrolona não faz parte do meu receituário, eu não indico. Qual o melhor anticoncepcional para 40 a mais? Vou deixar você responder. Aí é o seguinte, anticoncepcional é proscrito. O que significa proscrito? Proibido a prescrição. Após os 40 anos, agora tem umas novas diretrizes, fala até 42. Então, não há nenhuma indicação de usar anticoncepcional após 40 anos. Há indicação de contracepção. Uma coisa é contracepção, outra coisa é anticoncepcional. Anticoncepcional oral, no meu entender, só tem uma indicação hoje. Uma menina ali no início da vida sexual dela, ela procura o profissional, doutora, eu estou namorando e nós vamos ter a primeira relação. Não tem outra opção a não ser contracepção oral. Aí existem vários contraceptivos, eu opto sempre pela minipílula, porque não tem estradiol, né, que é o anticoncepcional, ele tem 2 drogas, o combinado, né, e aumenta o risco de trombose. Então, eu indico ali naquela mulher que está começando a vida sexual, durante 3, 4 meses depois a gente passa para outro método contraceptivo, que na minha opinião, o que eu mais gosto é o Mirena ou o Cailina, que é um endoceptivo, é um DIU de progesterona. Então, acima de 40 anos, pelo risco de trombose e pelos malefícios que a anticoncepcional traz em relação à inflamação, aumento da resistência à insulina, ganho de peso, tudo isso aí, quando você põe na balança, não vale a pena usar a anticoncepcional. Se for usar um anticoncepcional, usar monodroga, só com progesterona, não é isso? Eu corroboro totalmente com a sua opinião. Eu sou totalmente contra o anticoncepcional oral e o que eu indico para as minhas pacientes é sim o DIU, né? O DIU de Mirena ou Cailina, até porque nesse período aí, depois dos 40 anos, é aquilo que a gente conversou. A mulher vai ter uma dominância ou uma predominância, são sinônimos estrogênica, então o fluxo menstrual tende a aumentar, aí fica igual aquela paciente, coitada, com a ferritina de 12, né, com fadiga, queda de cabelo. Então, o DIU, até nesse sentido, dá mais conforto à mulher, além de proteger de uma gravidez indesejada. E a Baia, que é a produtora do Mirena, mandou um e-mail para os médicos há poucos dias, indicando o Mirena nessa fase. E para corroborar ainda mais, o consenso da Federação Brasileira de Ginecologia colocou a indicação do Mirena nessa fase da vida para proteger o útero. Então, é muito bom. Aí vocês que usem, não tirem. Lembrando que o Mirena, ele mudou o conceito, agora ele dura 7 anos. Né? Não são mais 5 anos igual era antes. Vai lá, Sônia. Queda capilar, pés com rachaduras e unhas fracas estão associadas à menopausa? Sim, muitos estão, mas não é só a menopausa que vai provocar isso, é multifatorial, né? É muito comum a queda de cabelos, o cabelo vai ficando ralo, vai ficando fino, pela queda do estradiol, da testosterona, que age ali no folículo capilar, levando nutrientes, que age melhorando o colágeno e a sustentabilidade do fio. Sim, então a menopausa traz um risco de queda capilar, sim. Traz um risco de ressecamento, que pode levar os pés com rachaduras, mas essa não é a única causa. Pode ser um hipotireoidismo. Né? Pode ser um problema na tireoide, pode ser um problema alimentar. Pode ser uma baixa de ferritina. Uma baixa de ferritina, então realmente tem que se investigar. Sim. Há algum exame para saber se a queda de cabelos pode piorar com o uso de testosterona? Eu não conheço nenhum exame específico, eu uso Bidort. Então, tem colegas que dosam a deidrotestosterona. Eu doso também. Mas acontece que a deidrotestosterona, a conversão dela é local. Local. É no tecido. No então, sangue não interessante. A gente dosa a parte hormonal muitas vezes no sangue, que é o que se tem, para a gente analisar o que está acontecendo no tecido. Então, por isso,
A reposição hormonal tem que ser feita com um médico experiente. Exatamente. E é muito importante que vocês saibam dos sinais e sintomas, porque isso é importante para você relatar ao médico. É clínico, né? Gente, isso é o dia a dia, é clínico. É então, o feeling. Qual é o excesso? Queda de cabelo por testosterona. A mulher tem que ter oleosidade, tem que ter acne, tem que ter aumento de pelos, tem que ter outras características clínicas que a gente veja que seja realmente da testosterona. Porque o que acontece? Às vezes a mulher está fazendo reposição hormonal e está com a ferritina baixa e não está absorvendo B12, é uma bariátrica, desanimada, é uma mulher que fez colestectomia, removeu a vesícula, e aí está com queda de cabelo. O estresse, que é o maior causador de queda de cabelo, é o estresse. Eflúvio telógeno. Quem leva a culpa é a pobrezinha da testosterona. Pegou uma virose, né? Vai lá, Sônia. Posso continuar repondo este e progesterona? Acho que é estradiol, que ela queria falar, né? Após angioplastia de coronária, olha que pergunta polêmica. É polêmica, mas... Agora em julho saiu, né, a diretriz da saúde cardiovascular em climatério e menopausa. A diretriz, ela não recomenda a reposição após uma angioplastia, um processo assim de placas, já de um risco maior, porque ela leva em consideração as várias classes de hormônios que existem hoje, que pode ser a tibolona, que é um fármaco que nem hormônio é mesmo, que pode ser oral, que a gente viu que passa pelo fígado e altera as proteínas da coagulação, leva a processo inflamatório e o risco de tromboembolismo. E existe uma coisa, deixa eu ver se eu vou conseguir explicar. Quando a mulher começa a formar placas de gordura, essas placas, elas podem ser estáveis, né, Sérgio? E elas podem ser instáveis. O que é isso? Elas são estáveis quando tem uma cápsula fibrosa que rodeia essa placa de gordura, e essa cápsula fibrosa é grossa, e ela tem uma mecânica que ela segura aquela placa e ela fica ali, calcifica e fica estável, e a mulher morre de outras causas e fica ali tudo tranquilo. Agora, a placa instável é aquela placa que essa cápsula fibrosa é fininha e ela tem muita inflamação. E por que ela tem muita inflamação? Porque a mulher é estressada, não dorme bem, não faz reposição, tem açúcar alto, fuma, vários fatores que vão levar ao processo inflamatório, até mesmo o processo inflamatório da menopausa pelo declínio hormonal. Mas o que é que vai fazer com que essa placa fique estável? O estradiol, ele produz o colágeno. Então, o colágeno é produzido pelas células musculares lisas da artéria, que vai deixar essa cápsula fibrosa que segura essa placa grossa e que sustenta. Ao passo que a inflamação faz os macrófagos, que são células inflamatórias, produzirem substâncias chamadas metaloproteinases, que vão degradar esse colágeno. Então, tem uma briga. Forma colágeno, degrada colágeno. Como a mulher está em menopausa, não fez reposição, ela não tem estímulo para colágeno. E se ela está inflamada, ela vai degradando essa cápsula vai ficar instável. Por isso que eles não recomendam, se você for fazer um uso oral, o oral vai aumentar essas metaloproteinases. Mas o transdérmico, cientificamente, todos os estudos mostram que o risco diminui. Porque você passa na pele, ou através do implante, ou gel, ele não passa pelo fígado, ele não mexe nessas metaloproteinases, ele diminui a atividade inflamatória e ele diminui o risco cardiovascular, mesmo nas pacientes que fizeram angioplastia ou qualquer procedimento cardíaco. Perfeito, doutora Sônia. Que aula, hein? Nossa, mãe! Olha, isso aí é um propósito de vida, Sérgio, que eu tenho, sabe? Muito bom. Como saberei por onde começar a olhar para o período da menopausa? Quando iniciar, existe um momento exato? Então, quanto mais cedo, melhor. O que é que traduz a transição menopausal? Vamos lá. Menopausa é a parada da última menstruação. O que acontece antes é a
é a pré-menopausa, o que acontece depois é a pós-menopausa. No período que você entra em menopausa, uns 5 anos antes, 4 anos antes, começa o período de perimenopausa ou transição menopausal. E isso, a marca registrada desse período são as irregularidades menstruais. Começaram os ciclos menstruais a ficarem curtos, porque o FSH começa a subestimular e a ovulação ocorre de forma mais precoce e os ciclos ficam menor do que 21 dias, às vezes a mulher menstrua 2 vezes no mês, depois ela passa uns 3 meses sem menstruar, né? Seja até acontecer a menopausa. Então esse período é o período que a gente já deve, o mais rápido possível, começar a fazer o tratamento. Por quê? Porque as alterações de lipídios, aumento de colesterol, aumento de triglicerídeo, aumento de LDL, oxidação do colesterol, enrijecimento das artérias, começam 1 ano antes. Sim. 1 ano antes da menopausa. Então, hoje, minha gente, a gente não espera mais. Se tem algum profissional médico assistindo aqui esse vídeo, por favor, alertem as suas pacientes, porque isso é consenso médico, não se espera mais. Paciente que começou com as irregularidades menstruais já devem iniciar o mais rápido possível a terapia de reposição hormonal. Existem outros sintomas também relativos à deficiência de progesterona e de testosterona. Então tem uma lista de sintomas, né? Normalmente eu aplico essa lista nos pacientes. Essa deficiência de progesterona, ela deve começar muito antes. E de testosterona, às vezes, aos 35 anos, você já tem indicação. Eu tenho paciente com 20 e poucos anos com deficiência de testosterona. Então, os hormônios eles têm que ser equilibrados, são harmônicos, né? E a menopausa é a deficiência derradeira do estrogênio. Mas até lá existe um caminho a ser percorrido e nós vamos acompanhando vocês de mão dadas nesse caminho, não é isso? Você tocou num ponto crucial, Sérgio. Você sabe que quando eu coloco essa foto nas minhas redes sociais, eu morro de vergonha dessa fotografia, gente. Eu tive a minha segunda filha aos 33 anos e quando eu cheguei aos 35 anos, eu estava num estado que você diz, não, essa pessoa não é a mesma. Eu aumentei de peso, a minha composição corporal mudou, tinha fadiga, tinha oscilação de humor, tinha menstruações abundantes. Eu brinco assim, era Mas treva... você tem mais de 35 anos? Gente, Sérgio, você está falando, eu estou aqui, mas como ela chegou aos 35 anos? Vai, continua. Então, você sabe que o que me salvou foi o uso da progesterona, né? Lógico que o estilo de vida, mas a testosterona eu faço reposição em mim desde os meus 35 anos. É a idade que eu começo mesmo. Pense um hormônio maravilhoso, gente. E tem muitos estudos fazendo o seguinte questionamento. Seria a testosterona o principal hormônio feminino? Seria, né? Na prática clínica a gente vê que sim. Acredito que sim. A minha esposa tem 37 anos, ela faz reposição de testosterona. O principal motivo, cada um tem seu motivo principal, mas no caso dela é dor. Olha ela só. É muito magrinha, né? Ela é muito magrinha e aí magro tem muita dor, porque as pontas de osso ficam encostando na cama, né? Então, aí ela tem dor nas costas e tal, e com testosterona ela não tem dor. Então, é espetacular. Para quem tem dor crônica, principalmente fibromialgia, é espetacular. Vamos lá. É realmente necessário fazer pausas de 2 a 3 dias ao mês com o uso dos bioidênticos? Não. Não tem essa história. Não, de jeito nenhum. Até reposição, eu não sei como você maneja, mas na menopausa eu não faço nem... eu faço contínuo. Contínuo. Eu tenho hormônio todo dia. Vamos lá, próximo. Calorão fogachos, qual hormônio usar? Então essa é a principal queixa da mulher que está em transição menopausal. Gente, 90% das mulheres, aqui no Brasil as estatísticas falam 80%, vamos lá, não vamos brigar por 10%, 80% das mulheres têm os famosos sintomas vasomotores, isso é a indicação clássica para fazer reposição. Esses fogachos, eles estão diretamente relacionados ao risco cardiovascular
e a perda óssea. E Alzheimer. E Alzheimer, com certeza. Então, aí a indicação absoluta para começar a fazer o estradiol, que é uma das principais causas dos fogachos. Existe esse controle de regulação da temperatura, ele fica aqui no cérebro, numa glândula chamada hipotálamo. Essa glândula é cheia de receptor para estradiol. Então, o estradiol, quando se liga nesse hipotálamo, ele equilibra esse centro termorregulador. E o que é que vai de encontro ao estradiol? Hoje, eles descobriram um neurônio chamado neurônio KIND. É um neurônio em que existe uma neurocianina B que estimula esse neurônio e o estradiol inibe esse neurônio. Quando o estradiol na menopausa cai, essa neurocianina fica estimulando esse neurônio. E esse neurônio, então, hipertrofia e absorve muito calor. Aí a forma de dissipar esse calor é através dos fogachos. Então a mulher fica com aquelas sensações, aqueles calorões. E é do peito para cima, é mais à noite. Isso. Não é calorão, gente. Tem gente que chega e fala, não, estou no calorão. Não é calor da temperatura. Exatamente. É um negócio que vem, dura 3, 4 minutos e sua. E depois dá um suor frio na nuca, uma sensação de mal-estar. E muitas vezes vem acompanhado de palpitações, né? E nesse período também aumenta o risco para arritmias, até morte súbita. E aí piora do sono, e aí ganho de peso, e aí memória fica fraca. É uma série de coisas vão acontecendo. E esses sintomas vasomotores, os fogachos, a mesma região que controla o centro do sono. Então, é por isso que a mulher, nesse período, tem muita insônia. E eu vinha conversando com você, né? Que eu nunca tive problema para dormir, mas a menopausa eu comecei a ter insônia. E a insônia da mulher da menopausa é diferente da insônia da população em geral. Geralmente, a população em geral tem insônia porque tem dificuldade em iniciar o sono. É aquela insônia inicial. Da mulher na menopausa, não, muitas vezes ela até adormece, só que ela tem aquele sono picotado, né? O sono que não descansa, sono não reparador. Não reparador. Gente, é muito ruim, você acorda 2, 3 horas da manhã e aí, cadê o sono? Não vem mais. Ai, olha, ninguém merece. Você sabe o que me salvou? Te falei, né? Progesterona. É o que salva mesmo. A minha esposa colocou no Instagram dela essa semana o exame de termografia. É um exame que você tira uma foto do corpo e aparece a deficiência de sono no exame de termografia, chama sinal da coruja. Os olhos ficam vermelhos. Ela colocou no Instagram dela, tá lá, @Mariana Marcucci. Vamos lá, o próximo. Libido. Aí esse aí é bom, né? Libido, essa pessoa tá assim, rápida. Tá. Libido, pá! Libido, joga na cara. Vamos lá, como é que é? Vamos falar de libido aí, ó. Essa é a foto. Fala aí dessa complexidade, assim. Eu falo assim, quando eu dou aula sobre libido feminino, isso aí é uma cabine de avião de 2005. Eu fui buscar um site, eu estava lá assim, a evolução das cabines dos aviões. Mesmo, né? Hoje está bem mais Essa clean, é de 2005, né? Hoje está mais evoluído. Gente, libido feminino é igual a cabine do avião que vocês estão vendo aí, ó. Se você ligar um botãozinho errado, ele não decola. Então, o homem, ele participa da ligação desses botõezinhos. Então, o cara que chega de manhã, não dá um bom dia, não trata bem a mulher, né? Não trata bem a família da mulher, não tem um papel de protetor, né? da família, de provedor. Esse cara, ele quer que a mulher admire ele, chega à noite, vai acontecer alguma coisa, não vai decolar o avião não vai sair da pista. Né? Então, o cara xinga a mulher, trata mal a mulher, chega à noite ele vai querer alguma coisa. Então o que a gente vê, às vezes você está repondo hormônio, está fazendo tudo direitinho que nós falamos aqui durante o tempo todo, na live, mas a mulher não tem ainda libido. Na hora que você entra na vida dessa mulher, que você conversa com ela, o cara não sabe ligar o avião, não sabe decolar. Né? Então o libido masculino é só um apagador. Tem testosterona, tem libido. Não tem. E da mulher é um painel de avião. A mulher é muito sentimento, né? E é muito sensação, é cheiro, é química, é admiração. Então é isso que você fala. O cara de manhã mal fala com a mulher, vai embora e como que a mulher fica? Aliás, tem um filme bem interessante que eu assisti recentemente com a Meryl Streep, falando exatamente desse contexto da vida de um casal maduro, que chega um determinado momento que eles dormem em quartos separados e ele
aquela coisa bem no automatismo. Ela faz o café da manhã dele, faz o almoço, ele vai trabalhar, vai ler jornal, e ela... Eles compartilham a mesma casa. E ela quer mudar aquilo ali, ela quer restaurar o casamento dela. Estou tentando lembrar o nome aqui. Se eu não me engano, é Dois no Divã, é uma coisa assim, tem no Netflix. Mas, nossa, que filme fantástico. E é isso que a gente vê no dia a dia mesmo. E ela consegue. Ela vai, procura um psiquiatra, ele todo aborrecido, porque é interessante, a mulher vai em busca de ajuda. Isso, Dois no Divã. Dois no Divã. E é engraçado, o psiquiatra ele fica na cidadezinha do interior. Exatamente. E a cidade toda gira em torno desse psiquiatra. É verdade, muito bom esse filme. E ele vai toda aborrecida, porque ela compra, tudo da vida. E ela vai, ó, se você não quiser, você não vai, mas eu vou. Aí ele vai, né? Foi ótimo esse filme. É muito legal esse filme. Vale a pena aí vocês que estão aí passando por esse período aí de libido. É um filme que traz muita reflexão. Tem um nódulo nas mamas. São benignos, tem vários então, né? No plural. Se a médica não quiser passar a reposição, o que fazer? Quer falar, Sérgio? Nós já falamos isso aí, né? Todo nódulo na mama tem que ser avaliado, tem que ser bem monitorado. O nódulo não é contraindicação de fazer reposição hormonal. Reposição hormonal são feitas com vários hormônios, né? Então tem que analisar esse nódulo e se tiver características benignas e não tiver indicação de retirar, porque a indicação de retirar é assim, se você apareceu com o primeiro nódulo, ele é palpável, tem indicação de retirar, tá? Se aparecer o segundo nódulo, na outra mama ou na mesma mama, sem indicação. O terceiro nódulo você já não retira mais. Porque se a mulher estiver desenvolvendo uma doença microfibrocística da mama, você vai picotar a mama dela inteira, ela vai aparecer com 18, 20 nódulos por ano, isso aí é a característica da mama dela, você não sai retirando todos os nódulos. Então, realmente precisa de uma avaliação, não é contraindicação de reposição hormonal, deve sim repor. Gente, eu falo, tem uma coisa que reposição hormonal diminui muito a possibilidade de você ganhar peso. O aumento de peso, a obesidade, aumenta 30% o risco de câncer. Então, repor hormônio diminui a obesidade. Diminuiu a obesidade, você também diminui o índice de câncer de mama. Só esse efeito já era o suficiente. Agora, os estudos científicos já mostraram que a própria reposição hormonal diminui a incidência de câncer de mama. Então, tem que mudar completamente esse paradigma. Exatamente. E os estudos atuais mostram que até alguns estudos, porque existem vários, esse risco que você falou da obesidade é 30% a 50%, até 60%. Geralmente a estimativa que se tem é em cada 1.000 mulheres, 23 terem câncer de mama. Quando tem um IMC acima de 30, são 24 a mais. Você acredita? E ninguém fala disso, né? As pessoas ficam batendo em cima da reposição. A diretriz, mais uma vez eu enfatizo, foi muito bem escrita, essa diretriz da cardiologia. E ele coloca assim, que o risco da reposição hormonal, tanto para risco de câncer de mama ou de tromboembolismo, é o mesmo que qualquer medicamento. É o mesmo que qualquer medicamento. É muito, não tem, e os estudos mostram que, se feito na janela de oportunidade, o mais cedo possível, o risco diminui. Então, e a reposição hormonal, quando ela é conjunta, diminui mais ainda o risco de câncer, né? Vai lá. E até a testosterona, viu? Porque a testosterona diminui muito. Tem um efeito antiproliferativo. Eles fazem um comparativo assim, que a testosterona é para a mama, para as mamas, igual a progesterona é para o endométrio. Sim. Do mesmo jeito que a progesterona protege o endométrio, a testosterona protege as minhas pacientes com histórico de câncer ou que estão com câncer, eu oriento a fazer a reposição de testosterona. E eu tive um caso esse ano passado, muito interessante. Uma parente minha estava com câncer de mama e pediu para eu acompanhá-la à consulta. E aí eu fui na consulta no hospital famoso aqui em Belo Horizonte com o oncologista mais famoso de Belo Horizonte. Cheguei lá, me apresentei como médico, parente, tal, sentei ao lado, fiquei lá acompanhando a consulta. Acompanhei a consulta, ao final da consulta eu falei assim, doutor, eu quero te fazer uma pergunta. Ela está com câncer, qual dieta que o senhor quer que eu prescrevo para ela? Porque eu sou nutrólogo, eu vou prescrever a dieta. Ele falou assim, não, a dieta não importa, ela pode fazer a dieta que ela quiser. Aí eu vi que estava tão distante as nossas informações que eu falei assim, eu não vou abrir para debate, porque não tem nem a janela para abrir para debate.
Aí eu falei assim, a segunda pergunta, ela precisa da reposição de testosterona. Ela faz a reposição. Eu posso repor testosterona nela? Aí ele parou assim, o olhinho dele brilhou. Aí eu falei assim, olha, tem uma luz no fim do túnel. Aí ele falou assim, a oncologia mudou a visão sobre a testosterona. Hoje a testosterona é bem-vinda, deve ser reposta. Oncologista de hospital famoso aqui. Aí eu falei assim, que bom então. E aí tá repondo e todos os meus pacientes... E esse é o segundo caso que o oncologista indica a reposição de testosterona na vigência do câncer de mama. Não é após, não. Ela está no câncer, ela está com o câncer. Poxa, que legal. Entendeu? Viu? Está em preparação para a cirurgia. E você sabe que nos anos 50 era um dos tratamentos preconizados para o câncer de mama, enquanto não se tinha tamoxifeno, nem as químios, era a testosterona. E ele falou assim, e isso é bom porque vai melhorar a condição dela para tolerar o tratamento, quimioterapia, radioterapia e cirurgia. Senhora, fantástico, né? Olha lá. Essa daí, Doutor, minha médica passou testosterona, progesterona e estriol. Por que será que ela não passou estradiol? Não sei. Eu também não sei, mas deveria ter passado, né? O estradiol é o principal hormônio feminino, né? Ele é o hormônio básico que a gente repõe. Existe um percentual pequeno de mulheres, em torno de 10 a 20%, que o estradiol não consegue ser suficiente para a lubrificação vaginal, e aí sim nós precisamos de usar o estriol, tá? Existe uma cultura de um grupo pequeno de médicos que fala que o estriol deve ser feita a reposição em todas as mulheres para equilibrar com o estradiol, mas isso não é consenso, isso não está na literatura médica específica, especializada, então a gente repõe o estradiol. Né? Se necessário, a gente repõe estriol topicamente, via vaginal, em alguns casos específicos. Não é isso? Eu acho que esse caso, eu não sei, a única coisa que me passa pela cabeça, ela não está em menopausa. Pode ser. Em climatério, ele passou teste, progesterona, passou estriol só intravaginal. Estriol só vaginal, pode ser. Vai lá. Acabou? Acho que acabou. E tem uma aqui? Então pega aí, vamos lá. Quer que eu leia? Vai lá. Patrícia, tem um lipoma no ombro e comecei o uso da testosterona. E observei o aumento do lipoma e parei com medo. O que pode ter feito isso? Não tem correlação nenhuma. Bom, o lipoma, gente, é um tumor benigno do tecido celular subcutâneo, né? É uma bola de gordura. Não, uma coisa assim, é um negócio muito simples de resolver, facílimo de tratar, você faz anestesia local, tira esse lipoma, né? Agora não tem absolutamente nenhuma relação com a testosterona, nenhuma. Não. Agora o lipoma cresce mesmo. Provavelmente foi uma coincidência. Exato. Né? É engraçado, porque as pessoas têm ainda ficam tanto medo da reposição. Qualquer coisa que acontece na vida dela... E se tiver uma unha encravada... É a reposição. Não, a reposição. Mas acontece cada pergunta no meu consultório. Fui no oftalmologista, ele falou que eu tenho uma doença lá no olho lá. Isso aconteceu essa semana comigo. Reposição. É da reposição? O que era a doença? Da retina, eu acho, uma doença. Eu sei que... Nossa, e a reposição só tem a melhorar as doenças da retina, porque doenças da retina são vasculares, né? Então, a reposição é antioxidante. E às vezes o colega também não ajuda, né, Sônia? Não, por isso que vocês têm que divulgar esses conhecimentos, minha gente. Leia lá a frase lá pra gente. Escolher repor hormônios talvez seja a única escolha possível para uma longevidade saudável. Exatamente, eu corroboro 1000% com isso. Serginho, a vida é feita de escolhas. Valeu, foi muito bom, muito bom, muito bom. Obrigada, gente. Fique com a gente, está no canal do YouTube, vai estar nos canais da doutora Sônia também. Muito obrigado por vocês aí estarem conosco nesse momento. Foi um prazer enorme, obrigada. Até as próximas, vamos fazer mais, viu? Vamos fazer mais, sim, vou trazer ela lá.